Oi, gente! Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Hoje eu venho aqui trocar uma ideia com vocês a respeito de um personagem da Palavra de Deus extraordinário, que é José do Egito. Como vocês sabem, ele foi muito generoso com seus irmãos, apesar de eles o terem traído, jogado no poço, vendido como escravo. Só que hoje eu não quero falar sobre só a generosidade de José. Eu quero ressaltar que quando ele revelou a sua identidade aos seus irmãos, anos e anos depois, né, ele não passou pano para eles. Ele não fingiu que nada tinha acontecido. Ele falou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 45. Isso me chamou muita atenção porque às vezes nós confundimos as coisas e acreditamos que para sermos um cristão que agrada a Deus, nós temos que fingir que não estamos vendo o erro ou o pecado que a gente comete ou que o outro comete. Deus não é um pai ou um senhor que está pronto para nos acusar e para nos colocar para baixo e para nos afastar. Não. Ele é alguém que deseja ardentemente que nós nos aproximemos dele através do arrependimento dos nossos pecados. E os irmãos de José já tinham mostrado arrependimento, porque antes de revelar a sua identidade, José fez um teste com eles. E tanto Rúben quanto Simeão, Rúben e Judá, Rúben e Judá pediram para o pai deles para se responsabilizarem pelo irmão mais novo, que era Benjamim. E depois eles contaram tudo isso lá para José. E nesse momento, José viu que eles haviam se arrependido profundamente por terem feito aquilo com ele. E eu acredito que José não teria retribuído mal com mal, porque ele voltou em algum momento lá falando que tinha temor do Senhor e tudo mais. Enfim, depois dá uma lida lá na história dele para você entender o contexto aqui do que eu tô falando. Mas o ponto é que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E por mais que o desejo dele seja nos abençoar, nos dar vida abundante, nos restaurar e nos impulsionar, nós precisamos fazer a nossa parte. E para isso, nós precisamos ter critérios. E a Bíblia, ela funciona como a nossa lei, a lei do cristão, que vai nos direcionar e dizer o que a gente pode e o que não pode fazer. E quando a gente vê alguém fazendo algo que não é legal com a gente ou com o outro, a gente tem que ter o discernimento para saber se está certo ou se está errado. O que a Bíblia não nos libera é para atacarmos pedra. E por que eu falo sempre assim, dessa forma? Eu tomo muito cuidado para não ficar aqui mostrando só um lado da moeda. Eu quero dizer, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, a gente tem que discernir quando o outro está pecando, mas a gente tem que saber lidar com isso também. Porque senão ou a gente vai achar que Deus está sempre com raiva da gente, ou a gente vai achar que Ele está liberando a gente para fazer o que a gente quiser. E a vida não funciona assim. Quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente fere o coração de Deus, isso vai trazer consequências. E nós temos que entender isso. A história de Moisés deixa isso muito claro. A própria palavra de Deus fala que cara, a pior coisa que tem é conviver com uma pessoa que reclama muito. É melhor você morar no deserto, que é um lugar inóspito, onde não tem comida, onde não tem pessoas, cara, onde você não vai ter suas necessidades básicas supridas, do que conviver com uma mulher assim. A Bíblia fala da mulher rixosa. Só que ela tá querendo dizer, ela tá querendo falar de pessoas de forma geral. E Moisés estava cuidando de milhões de pessoas que tinham mentalidade de escravo e que só sabiam reclamar. Você tem noção do nível de estresse que ele tinha que suportar? Claro que a graça de Deus o cobria e o impulsionava e o fortalecia para cumprir aquela missão. Mas quando Deus deu uma direção para ele, ele simplesmente, ao invés de falar rocha, ele feriu a rocha. E porque ele teve uma atitude impulsiva no momento delicado, ele deixou de herdar a terra prometida. Cara, essa história de Moisés é muito forte. Porque Deus não o rejeitou como filho, Deus não o excluiu, não falou que ele não ia ser mais o líder de Israel, não. Mas ele falou, olha, o que você fez foi grave e a consequência vai ser essa daqui, tão grave quanto o que você fez. Você já parou para pensar se Deus não tivesse disciplinado Moisés? O povo ia achar que quando Deus dá uma ordem,
eles iam poder sair fazendo o que eles queriam. Infelizmente, Moisés teve que passar por isso, mas felizmente eu e você podemos aprender com o exemplo dele. Como eu falei anteriormente, o maior desejo de Cristo é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com ele gradativamente. E o que Deus não aceita, né, é uma vida de iniquidade, ou seja, quando a pessoa sabe que está pecando e ela não se arrepende. É a constância no pecado, é quando ela nem luta contra aquilo que desagrada o coração de Deus. E hoje muitas pessoas têm relativizado a santidade, têm achado que não, eu tô aqui, eu tô no meio, eu tô em cima do muro, eu sou isentão, fulano me fez mal, pode continuar fazendo mal, eu quero ser fofinho, eu quero ser engraçado, eu quero ser aceito. Então, se para eu ter isso, para eu ter essa aceitação social, eu tiver que concordar com o pecado do outro, tiver que aplaudir aquilo que desagrada ao Senhor, então eu vou fazer. Deus não vai ficar chateado não, porque Deus é paz e amor. Gente, isso não é verdade. O que José fez com os irmãos dele foi falar do problema, mas trazer restauração. E é isso que a graça de Cristo faz com a gente quando nós nos arrependemos. A misericórdia não exclui o juízo. E isso é importante para que a gente possa se aproximar de Deus do jeito certo. Eu quero te dizer, se você convive com pessoas que não têm o mesmo pensamento que você, se você convive com pessoas que te influenciam para aquilo que desagrada ao Senhor, você está compactuando e sendo conivente com aquilo que entristece a Deus, logo você também está pecando. Porque se você ri do que faz Deus chorar, o que você acha que o Espírito Santo está pensando sobre isso? Isso, gente, é para mim e para vocês. Eu não tô aqui querendo sair acusando as pessoas, apontando o dedo, porque Deus não se agrada disso. A Bíblia fala, quando você tem um problema com alguém, vai até essa pessoa e resolve. E eu sei que tem momentos na vida em que Deus fala assim, não fala nada com essa pessoa não, deixa que eu vou resolver. Porque a gente está tão cheio de razão e a gente precisa também de tratamento de cura, porque a gente está tão ferido, que se a gente for naquele momento, mesmo com razão, a gente pode acabar se estourando e ferindo aquela pessoa que muitas vezes fez o que fez por estar ferida. E esse é outro ponto onde eu quero chegar. A ferida, ela não habilita alguém para ferir outros. E a história de José revela isso mais uma vez para mim e para você. Porque o maior ferido foi José. E mesmo assim, ele retribuiu o mal com o bem. Então, por mais que às vezes a gente ouça assim, tadinho do fulano, mas ele fez porque alguém fez com ele, alguém o maltratou. Gente, todo mundo tem uma história triste. Eu tenho muitas situações na minha vida que eu passei de dor e de sofrimento que só Jesus para poder vir com o poder dele, a graça e com os processos dele para me curar. E nesse período de dor, eu feri pessoas. E sabe o que aconteceu? Jesus não me abandonou, mas ele não me isentou das consequências. Eu colhi cada fruto de cada semente amarga que eu plantei na vida dos outros com a justificativa de que eu estava ferida. Então, tome cuidado com o tratamento que você dá para as pessoas e com aquilo que você é conivente, porque isso vai afetar você e as pessoas à sua volta. Você não tem controle sobre as situações que vêm até você, mas você pode, em Jesus, ter o domínio próprio para ter a reação correta diante de um momento estressor. Lembre-se da história de Moisés. Ele ficou 40 anos cuidando de pessoas e ele perdeu toda a terra prometida por causa de um momento de crise. Há um tempo atrás eu estava assistindo alguns vídeos de pessoas que pegaram prisão perpétua porque no momento de raiva e de explosividade mataram alguém. E essas pessoas, muitas delas nem tinham passagem pela polícia. Ou seja, eram pessoas boas, sabe? Que não praticavam maldade, que não tinham inclinações para fazer algo assim. Mas que no momento de impulso destruíram uma família, uma outra vida e a própria vida, e até seus familiares. Então, que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento para viver, porque as nossas feridas não nos habilitam
para fazer o que a gente quer fazer com o outro, para retribuir o mal com o mal, para ferir o outro. Mas Deus pode nos restaurar e nos capacitar e nos transformar semelhantes a Cristo. E foi para isso que eu e você fomos chamados. O meu desejo é que você permita que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração de sabedoria e discernimento para você compreender quais são as pessoas com quem você tem que andar, quais são as coisas que você tem que assistir, que você pode assistir ou que você tem que excluir da sua vida, que estão alimentando coisas ruins no seu coração, para que você possa ter a vida abundante que Jesus morreu para te entregar. Que Deus te abençoe muito, que você possa se inspirar na história de José, aprender com os erros de Moisés e que você tenha um ótimo final de semana. Um beijo grande. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, dando uma moral aqui no canal. Fica com Deus, até a próxima.